Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula. Eu separei 5 questões que caíram na prova do Enem e que envolvem meio ambiente. Se vocês nos acompanham aqui, eu, professor Samuel Cunha, a Reciclo, a gente fala diretamente do meio ambiente, como a gente pode ser sustentável. Então a gente discute muito no dia a dia, as ações, a lâmpada fluorescente que a gente não pode jogar ela em qualquer lugar, a gente tem que procurar um coletor, né, um ponto de entrega da Reciclos, que a gente encontra no site reciclos.org.br. Agora, para além dessa conscientização que a gente faz no dia a dia, a ecologia, o meio ambiente é tão importante que a prova do Enem cobra isso de nós, de vocês, estudantes, todos os anos. Então, se você está aqui e vai fazer o Enem, ou já fez e é um curioso, uma curiosa que é relacionada à biologia, ao meio ambiente, você está no lugar certo, pessoal. Ah, professor, eu vou fazer o Enem daqui a 3, 4 anos, então vamos estudar junto aqui, que isso é muito importante para o Enem, para os vestibulares e para a vida. Então, olha só, a quantidade de CO2 na atmosfera da Terra aumentou em 50%. Olha que loucura, pessoal. Então, a quantidade de CO2 da atmosfera aumentou em 50%. E a temperatura está agora cerca de 1,2 graus mais quente em comparação ao século XIX. O ritmo de aumento da temperatura precisa diminuir se quisermos evitar as piores consequências das mudanças climáticas. Cientistas afirmam que o aquecimento global precisa ser mantido em 1,5 graus até o ano de 2100. Olha só, então a gente já está com 1,2, pode até 1,5. No entanto, a menos que outras ações sejam tomadas, o planeta ainda pode aquecer mais de 2 graus até o final deste século. Na prática, os países precisam enfrentar as mudanças climáticas com ações mitigadoras, que reduzam tanto as emissões quanto os níveis de CO2 na atmosfera. Então, são duas frentes: reduzir a emissão e diminuir o que já está na atmosfera. Vamos à pergunta que é muito importante. Qual ação mitigadora auxilia na remoção desse gás presente na atmosfera? Então, a pergunta não está direcionando para como evitar que ele vá para a atmosfera. Fala, já está aqui, como é que a gente diminui o que já está na atmosfera? Tá? Então, reduzindo assim os seus níveis. Vamos lá, alternativa A, plantar mais árvores. Ao plantar mais árvores, gurizada, imagina só, temos uma árvore aqui. Tá? Para que essa árvore cresça, ela tem que fazer fotossíntese. Para fazer fotossíntese, ela precisa de CO2. Então, ela pega o CO2 da atmosfera, absorve, utiliza ele para produzir o seu composto orgânico e boa parte desse CO2 vai ficar nos tecidos, porque é tudo orgânico aqui, né? O caule, tá? As folhas, isso é tudo para que possa desenvolver tem que ter carbono. Esse carbono vem do CO2. Então, ao plantar árvores, a gente tira o CO2 que está na atmosfera e coloca no tecido dos vegetais, das plantas. Então, plantar mais árvores é uma ação mitigadora. Vamos a B. Instalar mais usinas eólicas. Moçada, usina eólica, pensa assim, se a gente está tirando energia do vento, ou se for solar, ou se for... são importantes, mas repara que ao utilizar uma usina eólica, utilizada a partir do vento para produzir energia, é muito importante, mas isso não está tirando o CO2 da atmosfera. Concorda comigo? A pergunta é muito clara, remoção do gás que já está na atmosfera. Então, embora seja uma ação muito importante, não é aqui o exercício está te perguntando. Ampliar o uso de energia solar é importante, é a mesma coisa, tá? Tudo isso é importante, mas está errado frente ao comando da questão que quer tirar o CO2 da atmosfera. Manter os combustíveis fósseis no solo, como o petróleo, né, como é o carvão mineral, tudo. Ok, é importante, mas isso aqui evita que o CO2 vá para a atmosfera. Não tira, quer tirar o que já está presente lá. E produzir menos resíduos sólidos urbanos é a mesma coisa. Ao produzir menos resíduos sólidos, você não polui, você evita o CO2 na atmosfera, né? Ou, nesse caso aqui, poluentes, mas você não está tirando o CO2. Então, fica como alternativa A. Questão muito boa essa, tá, pessoal? Vamos para a segunda agora. Essa aqui muita gente caiu nela. Então, a fragmentação dos habitats é caracterizada pela formação de ilhas de paisagem original, tá? Então, ilhas de paisagem original. Está falando de fragmentação de hábitat e formação de ilhas. Já vou desenhar para vocês. Circundadas por áreas transformadas. Então, o que ele está falando aqui? Imagina que tinha uma vegetação, uma mata. Isso aqui tudo é uma mata. Deixa eu ver se eu não estou tapando, não. Uma mata. Aí, de repente, o que acontece? Uma cidade começa a crescer. Opa, ixi, eu peguei errado aqui. Só um minutinho, pessoal. Por favor. Aqui. Agora vai. Aí uma cidade cresce aqui. Uma estradinha para cá, outra para cá, outra para cá, outra para cá.
Aí tu entende que o que era uma grande mata agora ficou em pequenos fragmentos? Basicamente é isso, a cidade cresceu. Então o exercício até então falou isso para nós. Não, esse tipo de interferência no ambiente ameaça a biodiversidade. Imagine que uma população de onças foi isolada em uma mata pequena. Então, ó, isolados em uma mata pequena. Tinha muitas onças aqui. Agora as onças estão, vou botar nessa aqui, tá? As onças ficaram restritas aqui, estão isoladas aqui, tá bom? E aqui tá passando estrada, ó. Poderia colocar de outras cores aqui, enfim, tá passando uma estrada aqui, passa uma estrada aqui, a cidade está aqui. Então tudo que está em amarelo foi a cidade que cresceu. E o que está em verde são os pedacinhos de mata que sobraram. Então você concorda que ficou fragmentos de mata, né? Muito bem. Continuando. Elas se extinguiriam mesmo sem ter sido abatidas. Diversos componentes da ilha de habitat, como o tamanho, a heterogeneidade, o seu entorno, a sua conectividade e o efeito de borda, são determinantes para a persistência ou não das espécies originais. Uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto compreende a... Então vamos lá. Formação de microhabitats? Não, né, pessoal? O que seria um microhabitat? Caiu, sei lá, uma árvore. O tronco daquela árvore formou um microhabitat ali embaixo. Insetos podem se desenvolver também, mas não para onças, né? Não para fragmentos de habitat inteiro. Ampliação do efeito de borda? Não, ampliação do efeito de borda. O que é o efeito de borda? Vamos pegar aqui. Aqui tem um fragmentinho de mata, tá? O efeito de borda é o seguinte, ó. Toda a borda, você concorda que ela vai ter uma interferência do que está fora dela? Então, tu imagina só, aqui, ó, tá as estradas, a cidade. O efeito de borda significa o quê? O que tem no interior da mata não é a mesma coisa que está na bordinha, porque a borda tem o efeito do asfalto, o calor do asfalto, sei lá, o vento, que é diferente no interior, na borda da mata. Então, tu ampliar isso não vai ser bom, vai ser ruim, é o contrário. C. Construção de corredores ecológicos, já posso garantir que essa é a resposta, porque ó, tá aqui as onças. E de repente tu faz um corredor ecológico, ou seja, tu liga dois fragmentos de habitat, de maneira que as onças agora, elas podem sair daqui e vir para cá. Aí tu vai fazer o quê? Outro corredorzinho para cá, outro corredorzinho para cá, ó, e outro corredorzinho para cá. Então o que é esse corredor? Nada mais é do que espécies vegetais nativas, árvores nativas, que fazem com que as onças ou qualquer animal possa migrar de um lugar para outro, fazendo com que o habitat delas aumente e consequentemente, a conservação delas se torne mais eficiente também, tá? Então tá certo aqui. Vamos para a próxima, que é a promoção de sucessão ecológica também. Sucessão ecológica aqui que é o seguinte, é uma espécie que sucede a outra. Então a gente tem espécies pioneiras que vão dar espaço para que venham outras espécies intermediárias até chegar nas espécies clímax. Isso é o caminho natural que uma vegetação destruída vai gerar, tá? Vai gerar. Só que não é uma medida de conservação para estas ilhas que foram isoladas. A medida de conservação para mitigar seriam os corredores ecológicos, tá? E introdução de novas espécies? Não, nunca. Novas espécies vão ser ruins, né? Espécies exóticas não são boas para um ambiente que está em equilíbrio ou que está em recuperação, tá? Então, C, corredores ecológicos. Vamos aqui para a próxima. Aqui, belezinha. Ó, os botos cinza, repara que já estamos na terça, são 5 questões muito boas sobre o meio ambiente, ó, e conservação. Os botos cinza, mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes indicadores da poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida, cerca de 30 anos, na mesma região. Então está falando que eles são indicadores da poluição. Então a partir deles a gente consegue perceber se um ambiente está ou não poluído. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, tá? Como o mercúrio. O mercúrio está presente nas lâmpadas fluorescentes. Já pararam para pensar nisso? Então essa questão aqui poderia inclusive falar de lâmpadas fluorescentes, que é uma fonte de mercúrio, se não for destinada para o lugar certo, né? Que é os pontos da Reciclos. Bom, com mercúrio do que outros animais de sua cadeia alimentar. Por quê, moçada? Ó, os botos cinza acumulam maior concentração dessa substância porque nós estamos falando aqui de um animal que é topo de cadeia. Então nós temos o quê? Ó, o primeiro nível trófico, o segundo nível trófico, o terceiro nível trófico, você não vou tapar não, e vamos botar aqui quarto nível trófico. Esse aqui, o boto está no quarto nível trófico, então eu vou colocar aqui os botos estariam, exemplo, quarto nível trófico. O primeiro nível trófico são produtores, aí sei lá, um pequeno peixinho comeu esse aqui, um peixe médio comeu esse aqui e o boto cinza comeu aquele peixinho do terceiro nível trófico. Então o que acontece? O mercúrio,
imagina que ele está disponível no primeiro nível trófico. Quando um peixinho se alimenta dessa planta, para cada planta que esse peixinho se alimenta, ele acumula a quantidade que aquela planta tinha. Então, se ele comeu 2 plantas, 3 plantas, 4 plantas, vai ter muito mais mercúrio aqui. A mesma coisa serve para o terceiro nível trófico, porque vai comer um peixinho aqui que já está cheio de mercúrio. Então, vai ter muito mais mercúrio. E muito mais mercúrio ainda no maior nível trófico. Então, o que eu estou falando aqui para vocês? Quanto maior for o nível trófico, maior é o acúmulo de mercúrio. Tá? Isso chama-se biomagnificação ou magnificação trófica, tá? Que é o aumento da concentração de um poluente ao longo da cadeia alimentar. Então vamos lá, os botos acumulam maior concentração da substância porque são herbívoros? Não. São animais detritívoros? Não. São animais de grande porte? Não, poderia ser de pequeno. Digerem o alimento lentamente? Não. E estão no topo da cadeia alimentar. Então, quanto maior é o nível trófico, maior é a acumulação dos metais, como é o caso do mercúrio. E lembre-se que nós somos topo de cadeia alimentar e isso poderia ser um problema também, né? Então, volto a dizer, moçada, fácil. Tem uma lampadazinha fluorescentinha, vamos ver se eu tenho ela aqui ainda. Vamos ver. Eu tenho, ó. Essa lâmpada aqui eu uso como exemplo. Eu já descartei dezenas delas. Então eu entro no reciclos.org.br, coloco o meu endereço, já sei, tem uma aqui pertinho, vou lá, ponho numa caixinha e coloco essas lâmpadas nos pontos de recebimento da Reciclos. Eles pegam e fazem a logística reversa. Ou seja, você está evitando o que essa questão aqui nos fala. Tá bom? Vamos para o penúltimo exercício importantíssimo para o Enem. Química verde pode ser definida como a criação... Desculpe, estava tomando um chimarrão bem amargo... o desenvolvimento e aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente. Então, estamos falando aqui, tá, pessoal, de química verde. Sabe-se que algumas fontes energéticas desenvolvidas pelo homem exercem ou têm potencial para exercer algum nível de impacto ambiental negativo. Óbvio. À luz da química verde, métodos devem ser desenvolvidos para eliminar ou reduzir a poluição. Tá? Então, se a gente considerar a química verde, a gente precisa reduzir ou eliminar a poluição causada especialmente pelas. Vamos ver. Qual dessas aqui causam mais poluição? Hidrelétrica, termoelétrica, usinas geotérmicas, fontes de energia solar ou fontes de energia eólica? Preste atenção, pessoal. Disparado aqui são as termoelétricas. Me explica, professor. Imagina que as termoelétricas... Imagina que tem umas grandes chaminés assim. Aqui tem turbinas e tal, mas como é que elas funcionam? Está falando termoelétrica, um calor. Então, o que eles pegam aqui? Eles vão pegar o carvão mineral, que é um tipo de energia fóssil. Eles queimam esse carvão mineral para que as turbinas girem, né, e gerem energia. Isso é bom, gerar energia. Só que o problema, poluentes, entre eles o dióxido de carbono, os óxidos nitroso, tá? Ou o óxido de enxofre. Isso aqui, gurizada, isso aqui é um grande problema. Tá? Isso aqui é realmente um grande problema, porque pode gerar aquecimento global, chuva ácida e vários problemas, tá? Principalmente por ser, carvão mineral, uma fonte de energia não renovável e é uma fonte fóssil de energia como o petróleo. Então esse carvão mineral estava cheio de carboninhos, né? Então o que a gente está pegando? Os carboninhos que estavam enterrados lá há milhões de anos, agora a gente está liberando ele para a atmosfera. E isso aumenta a concentração do dióxido de carbono. Aí você volta lá para a questão 2, né? Que a gente corrigiu como tirar esse CO2, né? Como a gente pode mitigar. Mas então é isso, hidrelétricas. A gente fala que energia limpa, embora tenha poluição, ela não libera fumaça e tal, mas nada é 100% limpo. Geotérmicas utiliza calor, né, da terra, mas então não é das piores, como é a termoelétrica. Energia solar e eólica seriam as melhores nesse caso aqui para serem utilizadas. Ainda tem alguns problemas de... A solar todo mundo tinha que ter, mas é caro para instalar, é complicado, né? Tem lugares que tem menos sol, muita chuva, enfim. Então, termoelétricas dessa aqui é a pior. Agora vamos à última questão clássica, que aí, se eu não me engano, foi no Enem de 2014. Ela fala assim, os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Então tem aqui um abutre, um humano e um tigre. Tá? E o humano está pensando em se alimentar do tigre, o tigre está pensando em se alimentar do humano, o abutre de qualquer um dos dois ali. Beleza? Muito bem. Então vamos ler aqui e daí a gente vai montando a nossa cadeia alimentar para não confundir vocês. É uma questão fácil, tá?
mas tem que ter atenção. Suponha que, em cena anterior apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos. Tá, então calma assim. Vamos lá, o homem. Vou colocar bem nesse cantinho. Não, aqui em cima. Aqui, ó. Então vou começar aqui, ó. Planta. Planta. O que são as plantas? As plantas o que o enunciado está falando aqui, frutas e grãos é planta. O homem se alimentou disso aqui, então, portanto, o homem está aqui. O homem, tá bom? Horas. Aqui a gente já sabe o seguinte, ó. As plantas são produtoras, fotossintetizantes, estarão no primeiro nível trófico. O homem que se alimentou, isso é o enunciado que está falando, não sou eu, é o enunciado, que se alimentou de uma planta, ele é o consumidor primário e ele estará no segundo nível trófico. Tá, vamos continuar agora aqui para ver onde eles querem chegar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido, o que é o tigre que está aqui ser bem-sucedido? É se alimentar do ser humano. Então, repara que o homem vai ter servido de alimento para o tigre. Tá? Então, o tigre está aqui. Vamos pintar de amarelinho para a gente ficar bem bonitinho aqui. Ó, se o tigre se alimentou do homem, ele é o consumidor secundário e ele estará no terceiro nível trófico. Tranquilo, né? Muito bem. E... continuando a leitura. Posteriormente, servir de alimento aos abutres. Então, servir de alimento aos abutres estão aqui. Portanto, ó, o tigre vai servir de alimento para os abutres que estão aqui. Os abutres seriam consumidor terciário e estarão no quarto nível trófico. Tá? Então, já temos aqui a nossa cadeia alimentar. Precisava fazer tudo isso aqui? Não. É só tu escrever na prova do ladinho aqui, nível trófico. Tá? Mas só para vocês não se confundirem, eu mostrei esse esqueminha aqui para vocês. Tá? Vamos ver. Então vamos lá, servir de alimento aos abutres, tigre, vou pintar de outra corzinha aqui, ó. Tigre e abutres ocuparão respectivamente os níveis tróficos de. Então está fácil, né, pessoal? Quer saber tigre e abutre? A gente já tem aqui, ó, tigre está aqui, tá? E abutre está aqui. Então a gente já sabe que abutre é o consumidor terciário, quarto nível trófico, e tigre consumidor secundário, terceiro nível trófico. Então o produtor já não é, consumidor primário também não é, consumidor primário é o homem. Consumidor secundário, ó, secundário o tigre está certo, e consumidor terciário está aqui o abutre. Então já temos a resposta, que é a alternativa C. Ó, consumidor terciário produtor é um absurdo, né? Consumidor secundário, consumidor primário também não, que é o homem, então fica fácil. Aqui tu ainda poderia colocar, em vez de fazer aqui, tu poderia colocar aqui assim, sei lá, homem, tá? Homem, tigre e abutre. Aí tu ia colocar aqui assim, o homem está falando que se o homem se alimentou de uma plantinha, ele é consumidor primário, tá? Segundo nível trófico. O tigre, consumidor secundário, terceiro nível trófico. E aqui consumidor terciário, quarto nível trófico. Tu poderia fazer assim, então são várias formas para você se organizar. Não é uma questão difícil, a gente fala, cadeia alimentar é importante. Você tem que dominar isso. E confunde muitos alunos, é isso. Aqui a gente está falando de consumidor primário, mas não é primeiro nível trófico, porque o primeiro nível trófico é do produtor. Primeiro consumidor é segundo nível trófico, assim por diante. Então vai confundir ali os alunos muitas vezes. E pessoal, esses vídeos que eu gravei essa semana aqui, junto com a Reciclos, para o YouTube da Reciclos, é um especial da Semana do Meio Ambiente. Então a gente tem que pensar no meio ambiente. E a biologia, o Enem, os vestibulares, tu que está assistindo, a Reciclos, todos nós temos que estar juntos nessa luta para preservar o meio ambiente. Olha a nossa primeira questão dessas que a gente corrigiu, né? A temperatura está aumentando, então não é brincadeira. E pode ser que não seja daqui a 5 ou 10 anos, pode ser que seja daqui a 100 anos. Mas se a gente não fizer agora, os nossos filhos, netos ou bisnetos poderão sofrer as consequências. A gente não quer isso, né? Então, estamos juntos. Nos acompanhe nas redes sociais, se inscreve aqui no canal, procura lá reciclos.oficial no Instagram, nos acompanhe, perceba o quanto é simples dar um destino adequado para uma lâmpada. Tá? Depende de nós e muitas pessoas às vezes nem por maldade ou por falta de informação não sabe. Vou pegar uma lâmpada, tem vidro, então vou colocar numa caixinha para reciclar. Não, moça, tem que procurar os pontos de entrega Reciclos, tá bom? Tamo junto, conta com a gente e até mais.